O custo do silêncio. Meu nome é Jennifer Hale. Tenho 35 anos, sou contadora forense e mãe que aprendeu que o silêncio pode manter o jantar em família tranquilo enquanto ensina as pessoas erradas que podem te machucar. No churrasco dos meus pais, meu filho de 9 anos estendeu a mão em direção a uma bandeja de cupcakes que eu havia pago. Minha irmã bateu na mão dele antes que os dedos tocassem um. Esses são só para crianças com um futuro promissor, disse ela, sorrindo como se a crueldade se tornasse inofensiva quando dita com suavidade. Meu filho congelou. Minha mãe olhou fixamente para o prato. Meu pai acenou com a cabeça em direção ao portão e disse: "Ele pode comer quando vocês chegarem em casa." Ninguém o defendeu. Eu não argumentei. Dobrei o papel alumínio sobre a comida que havia trazido, levantei as bandejas do buffet, peguei o cooler ao lado da churrasqueira e saí com meu filho. Atrás de nós, alguém gritou que eu estava sendo dramática. Continuei andando porque finalmente entendi que eles não estavam esperando que eu explicasse minha dor. Estavam esperando que eu me rendesse de novo. Exatamente às 23 horas, horário de MT, meu telefone mostrava 66 chamadas perdidas e mensagens. Minha irmã havia ligado 23 vezes. Meus pais, 19. O resto veio de um advogado, membros do conselho, funcionários e um vice-presidente de banco. Virei o telefone com a tela para baixo e deixei tocar. Eles achavam que eu tinha ido embora por causa de um cupcake. Não faziam ideia do que eu havia levado comigo ou sobre o que seu futuro promissor havia sido construído. Antes de contar o que meu pai disse e o que aconteceu depois que saí, me diga, que horas são agora para você? Onde você está assistindo? E como está o clima aí? Estou curiosa para ver até onde essa história vai viajar. O nome do meu filho era Tyler, e quando chegamos ao carro, ele já tinha parado de perguntar por que a tia tinha dito aquilo. Isso me assustou mais do que as lágrimas teriam assustado. Lágrimas significam que uma ferida ainda quer ser vista. Silêncio significava que ele já estava decidindo onde escondê-la. Ele entrou no banco de trás, apertou o cinto e colocou as mãos no colo. "Mãe", disse depois que liguei o motor, "eles acham que sou burro?" A pergunta despiu cada desculpa que eu já tinha dado para minha família até o osso. Encostei o carro, desliguei o motor e olhei para ele. "Não", disse. "Alguns adultos confundem notas, dinheiro e troféus com caráter. Isso é um erro deles, não sua identidade." Ele assentiu, mas não pareceu convencido. Tyler tinha dificuldade com leitura desde a primeira série, mas conseguia desmontar um rádio quebrado, identificar o componente defeituoso e reconstruí-lo sem instruções. Os professores o chamavam de inventor. Minha irmã o chamava de desfocado. Meus pais repetiam a descrição que vinha da pessoa que consideravam mais bem-sucedida. Essa pessoa sempre tinha sido Carol. Eu não tinha usado o nome dela no churrasco, porque, na minha cabeça, nomeá-la tornaria a cena comum, apenas mais uma briga entre irmãs. Não era comum. Carol tinha 38 anos. Era polida, persuasiva e habilidosa em transformar humilhação em conselho. Ela dirigia a Bright Path Learning, uma empresa privada de tutoria que prometia descobrir o futuro dentro de cada criança. O que quase ninguém fora da empresa sabia é que a Bright Path existia por minha causa. 5 anos antes, Carol me trouxe um plano de negócios escrito com canetas coloridas em 12 cartolinas. Eu criei o modelo financeiro, negociei o primeiro contrato de locação, investi o dinheiro que nossa avó me deixou e garanti pessoalmente a linha de crédito. Em troca, minha holding possuía 51% da Bright Path. As ações restantes pertenciam a Carol e a 2 pequenos investidores. Combinamos que ela seria a fundadora pública enquanto eu cuidava dos riscos, conformidade e expansão nos bastidores. Ela disse que precisava de um sucesso que parecesse dela. Na verdade, era a mesma barganha que eu fazia desde a infância. Carol recebia os aplausos e eu recebia permissão para permanecer na sala. O churrasco deveria celebrar a maior expansão da Bright Path até então. Na segunda-feira de manhã, o banco liberaria um empréstimo de 1,8 milhão de dólares para 3 novas unidades. Minha assinatura era necessária no fechamento porque minha empresa tinha o controle acionário e porque o empréstimo dependia da minha garantia.
Carol passara meses apresentando a expansão como prova de que ela havia construído um império do nada. Até colocou cupcakes reservados sob uma placa dourada que dizia "Para nossos futuros líderes". Eu tinha encomendado os cupcakes e passado 6 fins de semana corrigindo as projeções de Carol. Ainda assim, quando ele estendeu a mão para pegar um, ela agiu como se ele estivesse contaminando um prêmio que não havia conquistado. O silêncio dos meus pais doía porque era familiar. Meu pai, Richard, desculpava a crueldade quando vinha de pessoas bem-sucedidas. Minha mãe, Evelyn, chamava a submissão de paz familiar. Quando papai disse a Tyler que ele podia comer em casa, não estava tomando uma decisão sobre sobremesa. Estava confirmando a hierarquia, a imagem de Carol em primeiro lugar, a dignidade do neto em segundo, minhas objeções em último. Quantas vezes uma pessoa pode chamar a rendição de manter a paz antes que a paz se torne outro nome para a permissão? Enquanto eu dirigia, Carol enviou a primeira mensagem. "Traga a comida de volta. Os convidados estão perguntando." A próxima mensagem dizia: "Não tome decisões de negócios enquanto estiver emocionada." Foi essa mensagem que mudou a temperatura dentro de mim. Ela entendeu imediatamente que eu tinha o poder de interromper o fechamento de segunda-feira. Ela simplesmente acreditava que eu nunca usaria esse poder. Num sinal vermelho, abri a pasta segura no meu telefone e li o rascunho do e-mail que havia preparado 2 semanas antes, mas que tinha medo de enviar. Tratava de transferências irregulares, registros de bolsas perdidos e números de matrícula que não batiam com as declarações fiscais da empresa. Eu planejava confrontar Carol em particular depois da expansão. Dizia a mim mesma que esperar protegia os funcionários. A verdade era mais feia. Esperar me protegia da decepção dos meus pais. Tyler observou as mensagens acenderem no painel do carro. "Estamos em apuros?" perguntou. "Não", disse, e pela primeira vez naquele dia acreditei na minha própria resposta. "Vamos parar de aceitar isso." Dirigi para casa, esquentei sopa e dei a ele o cupcake de chocolate que havia embalado antes de sair. Depois, enquanto ele montava um pequeno motor com peças de sucata na mesa da cozinha, abri meu laptop e parei de proteger as pessoas que nunca o protegeram. Não enviei uma mensagem raivosa. Abri o contrato social da Bright Path e o segui linha por linha. A seção 8.4 permitia que o acionista majoritário suspendesse um financiamento pendente quando houvesse evidências críveis de que as informações financeiras fornecidas ao credor pudessem estar incorretas. Anexei as transferências sem correspondência, os relatórios de matrícula conflitantes e o e-mail em que Carol ordenava que nosso contador classificasse despesas promocionais pessoais como ações de alcance a estudantes. Às 20h41, notifiquei o banco de que não podia certificar o pacote de fechamento. Às 20h49, solicitei uma auditoria independente de emergência. Às 21h03, informei ao conselho que nenhum fundo deveria ser movimentado até que o comitê de auditoria revisasse as discrepâncias. Então liguei para minha advogada, Naomi Chan, e fiz uma pergunta. Posso proteger a empresa sem proteger a Carol? Naomi representava a Bright Path desde o primeiro contrato de locação. Ela conhecia cada concessão que eu fizera e cada vez que Carol chamara uma supervisão básica de ataque pessoal. Pode, disse ela, mas assim que o banco receber isso, ela saberá que a era do perdão informal acabou. Terminou no quintal dos meus pais, respondi. A decisão parecia abrir envelopes em ordem inversa. O documento mais recente estava no topo, uma fatura de marketing de $32 mil. Abaixo, uma transferência para uma empresa de eventos de luxo pertencente a uma amiga de Carol. Abaixo, um livro de bolsas com 11 nomes, mas apenas 6 inscrições assinadas. Abaixo, um e-mail do nosso diretor de operações perguntando por que Carol havia aumentado a projeção de matrículas em 40% 2 dias antes de o pacote de empréstimo ir para o banco. Por meses, notei pequenas rachaduras. Carol insistia que eram diferenças de cronograma, erros de digitação ou o custo de pensar maior. Eu as corrigia em silêncio porque os centros empregavam 43 pessoas e atendiam mais de 600 famílias. A utilidade se tornara seu escudo. Cada vez que eu a questionava, ela me lembrava de quantos tutores dependiam de sua visão. Cada vez que mencionava governança, meu pai dizia que eu tinha ciúmes porque Carol era o rosto da empresa.
Cada vez que considerava aplicar o contrato, minha mãe perguntava se a papelada valia perder uma irmã. Ninguém perguntava o que eu estava perdendo ao ficar. Às 20h27, Carol ligou. Recusei. Às 20h29, papai ligou. Recusei também. Às 21h34, minha mãe deixou um recado de voz. Por favor, ligue antes que sua irmã diga algo que não possa desdizer. Mesmo então, a emergência na mente dela era o que Carol poderia dizer, não o que Carol já havia feito. Tyler foi para a cama às 22 horas, mas antes disso, colocou o motor pela metade ao lado do meu laptop. Ainda não funciona, disse. Isso não significa que nunca vai funcionar. Olhei para ele porque a frase era tão simples e tão além de tudo que minha família lhe oferecera naquela tarde. Depois de colocá-lo na cama, voltei aos documentos. Às 22h16, Naomi encaminhou um aviso do banco. O fechamento estava adiado para revisão. Às 22h28, o presidente do conselho confirmou uma reunião de emergência para domingo de manhã. Às 22h42, a diretora de operações da Bright Path escreveu que Carol havia ordenado que a equipe continuasse anunciando a expansão como totalmente financiada. Essa instrução transformou minha preocupação em algo mais sério. Continuar a comercializar locais não financiados poderia expor a empresa a reclamações de famílias e proprietários. Instruí a diretora de operações, não Carol, a pausar toda a publicidade da expansão. Às 22h57, o primeiro investidor ligou. Exatamente às 23 horas, contei as notificações. 66. Então o nome do meu pai apareceu de novo. Desta vez, atendi, coloquei a chamada no viva voz e não disse nada. Ele não perguntou sobre Tyler. Não perguntou se tínhamos chegado em casa